Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Quando ele fala se toda a igreja congregar num lugar, é porque é aquilo que eu venho falando aqui a vida toda. Ele não está falando para uma igreja como se fosse um grupo de pessoas que congregam num lugar só. Por isso é que ele coloca a condicional, se congregar num lugar, porque não congrega. Senão não falaria se congregar, não é verdade? Mas se todos profetizam e algum indouto ou infiel entrar, e todos se convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre vós. Quando ele fala língua estranha aqui, meu amado, ele não está falando de falar escovas, que troço que fala, não. Ele está falando de falar idiomas diferentes, tá certo? Ele está falando literalmente, porque ali aquele local tinha vários idiomas, tinha várias pessoas de várias sociedades. Olha aqui, eu vou voltar de novo. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão. Gentes de outras línguas. Gentes de outras línguas, meu amado, isso não é língua de anjo, isso não é língua extraterrestre, língua espiritual, ou língua qualquer coisa que você quer dizer, não. É gente humano mesmo. Vamos em frente. 26. Que fareis, pois, irmão? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Olha aqui, a necessidade de ordem no culto. Quem falou de culto aqui, rapaz? Quem está falando de culto? A necessidade de ordem no culto. Quem está falando em culto aqui? Que horas tem culto aqui? Me mostra. Um filho do diabo, manipulando a escritura, pegou a Bíblia e escreveu essa epígrafe aqui. A epígrafe não faz parte, meu amado, da escritura, não é feito pelo homem para te induzir ao erro. E ele escreve assim, ó, a necessidade de ordem no culto. Que culto? Está falando em algum culto aqui? Se falar em culto aqui, tudo bem, mas não está falando. Olha o que fala, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Essa língua aqui, meu amado, é gente de outro estado falando com outro estado, com outra nacionalidade. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, estranha a quem não entende, claro, né? Porque alguém foi estrangeiro, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Pô, se o cara vai falar língua estranha, língua espiritual, vai ter intérprete para quê? Fala logo a língua daqui mesmo da terra, pô. Isso não tem cabimento, meu amado. Isso é história de quem inventou para você. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ele está falando para quem é estrangeiro, para quem não fala o mesmo idioma, do grupo que estará reunido lá naquele local, e não é templo. E falem 2 ou 3 profetas. Aí quando fala profeta, não, profeta é quem fala de Deus, profeta é quem profere palavra, meu amado. Aqui botaram profeta para poder já induzir a gente a achar que são pessoas espirituais falando coisas do céu. Até porque esse profeta aqui, se fosse profeta, contradiziria o que diz lá em Mateus. Os profetas duraram até João Batista, você entende? Então, e falem 2 ou 3 pessoas e outros julguem. Não tem nada de profeta aqui. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos poderei profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Profetizar é proferir palavra, tá certo? É que eles botaram aqui profetizar, na tradução deles, para poder te induzir ao erro. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Mas que confusão que dá com essas línguas que o pessoal fala que é de um anjo, hein? As mulheres estejam caladas nas igrejas, na reunião das pessoas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei de Moisés. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem
na igreja, na reunião dos santos, no local, mas não é no templo, corre do templo. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Onde está falando em culto aqui? Você viu falar em culto até agora? Eu não vi falar em culto até agora. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, olha aí, profeta não é a mesma coisa de espiritual, porque ou profeta ou espiritual, já deu para ver que não é. Então ressalto o que nós estamos falando. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Profetizar, meu amado, é falar. E falar língua é porque lá nesse local que ele escreveu para os coríntios, lá na Grécia, tinha gente que falava diversos idiomas. Tanto que eu não sei se Paulo falava grego, devia falar também, né? Mas para ele, próprio grego deveria ser uma língua estranha, quem sabe. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Bíblia. Não. Porque, primeiramente, vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o pastor. Não. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. E Paulo confundiu-se. 12. E aí, Paulo? Paulo também erra. Paulo é humano. Você vê algum defeito aqui na fala de Paulo? Eu vejo. Ele não é perfeito igual Jesus, o Yehoshua HaMashiach. Ele também erra. E aqui ele errou, você não percebeu? Dessa vez aqui, meu amado, não são as falhas de Paulo não, viu? Aquele lá foi uma ironia que eu fiz, porque Paulo foi um imitador de Jesus quase que perfeito, mas ele demonstra que ele também é humano e ele erra, e ele errou aqui. Você vê o erro de Paulo aqui? Não é ironia, dessa vez é verdade. É um erro bobo, uma confusão que ele fez, se confundiu. Se confundiu, né? É uma bobeirinha, mas Paulo aqui deu uma escapadinha. Porque não é perfeito, né? Quer que eu leia de novo? Depois foi visto, aqui ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas e depois pelos 12. Pelos 12 apóstolos, Paulo está dizendo que sim, mas não foi, porque só haviam 11 apóstolos. É isso que eu estou dizendo. Paulo confundiu, meu amado. Passou assim, escapuliu. Mas nós permitimos. Deixa Paulo. Ele é humano também, foi humano, já faleceu, né? Mas foi humano. Vamos lá de novo? E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo perseguiu um templo de pedra, o templo ia correndo na frente e ele atrás? Impossível. Paulo perseguiu as denominações? Não, não existiam. Paulo perseguiu a igreja como? Perseguindo as pessoas, porque a igreja, não é as igrejas, né? A igreja é o conjunto de pessoas lavadas, remidas
pelo sangue de Jesus.